Olá! Estamos de volta com mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Na continuação, este maravilhoso livro, Entre a Terra e o Céu. Pegue o seu exemplar, vá marcando tudo aquilo que nós estamos colocando para você, porque nós estamos fazendo a leitura de cada capítulo com os sinônimos das palavras difíceis, sem alterar o conteúdo dessa história maravilhosa. Hoje é o capítulo 17. O título dele é Recuando no Tempo. Mas vamos lembrar um pouquinho. Eles estavam conversando lá com o Mário Silva. Mário Silva havia invocado o Amaro no momento em que eles estavam durante o sono, não é? Então agora nós vamos ver André Luiz contando para nós o que aconteceu nesse embate, não é? Ele diz o seguinte: depois do nosso esforço de adensamento, de autocondensação, eles eram espíritos que não estavam visíveis para os dois ali, né? Já que havia essa necessidade de ajuste vibratório, Clarencio acercou-se dos dois amigos com o amoroso poder que lhe era característico. E em nos reconhecendo, Mário nos associou à presença ao pesadelo da véspera, quando ele estava lá com o outro, o Leonardo Pires, lembram? Ele achou que tinha polícia e então ele começou a clamar: não, meu caso não é com a polícia, não precisamos aqui de delegado nenhum. Ele achava que eram os mesmos espíritos que ele tinha visto naquela noite anterior, quando ele estava lá no quarto invocado pelo Leonardo Pires, lembram? Aí o ministro disse a ele: acalme-se, amigo, não somos quem você está pensando. Estamos aqui para que você se lembre. É indispensável que se recorde. E colocando a mão na fronte do enfermeiro, na testa, reparamos que Mário Silva havia se aquietado repentinamente, havia ficado calmo. O semblante dele acusou uma estranha transformação, uma metamorfose. Pareceu-nos mais elegante, mais jovem. Abriu os olhos desmesuradamente, ficou com o olhão aberto depois de alguns momentos e, meio apavorado, exclamou: "Ah, agora me lembro. Meu agressor de ontem é Leonardo Pires. Como eu poderia esquecê-lo assim, de maneira tão infantil? Como não relembrar? Nós disputávamos a mesma mulher. Achávamos-nos em Luque, quando conheci a cantora e bailarina admirável Lola Ibahuri. Quem, senão ela, poderia oferecer-me o bálsamo, o alívio do esquecimento? Aqui você vê a imagem do projeto Imagem, em que o ministro Clarencio ajuda a este Mário Silva a se recordar. Realmente, diz Mário Silva, fiz tudo para separá-los. Lola Leonardo. Ele era o tipo de homem, não era o tipo de homem capaz de fazê-la feliz. Lola trazia consigo a beleza, a juventude e a arte reunidas. E eu carregava no peito o esquife, o caixão, o sepulcro dos sonhos mortos. Deu-me o repouso que minha alma precisava. Ela me restaurou. Mas continua o Mário se lembrando, está falando com ele mesmo. Que domingo terrível aquele da praça festiva, embandeirada em Piraju. Deslocavam-se as forças para a caça ao inimigo. Eu imaginava, porém, a melhor maneira de me reencontrar com aquela mulher querida. E naquela manhã, de terrível memória, de terrível lembrança, eu consegui a simpatia do Frei Fidelis antes da missa. O caridoso padre Capuchinho me ajudaria, defendendo minha causa. Qual era a causa que eu queria? Queria que Lola não deveria ir para a frente conosco, deveria ficar na retaguarda. E eu, por minha vez, poderia retornar, saindo da frente de batalha. Os maiorais, os chefes,
Os oficiais superiores eram meus amigos. Obteria por isso o favor do príncipe. Arquitetava meus planos quando encontrei Leonardo. Leonardo era o namorado, o amante da Lola. Eu não supunha que ele conhecesse a deserção, a traição da companheira comigo. E então procurei agradá-lo, aceitando-lhe a companhia. O suculento repasto, a refeição que me ofereceu exigia algum trago de vinho. E Leonardo Pires não hesitou, colocando o veneno que ele trazia escondido na bebida. Ah, bandido, bandido! Mário levou então as mãos à garganta, como se registrasse enorme sofrimento, e caiu ali, desamparado, gemendo de dor. O ministro, paciente, aplicou-lhe recursos magnéticos que aliviavam o seu estado. E o rapaz se levantou, meio atordoado. Quem estava ali ao lado era Amaro, que ele havia invocado durante a sua saída do corpo. Amaro, que se mostrava igualmente transtornado, acompanhava a cena com manifesta aflição, e vocês revêem aí na tela essa imagem. Clarencio ajudou Mário, o enfermeiro, a ficar de novo sobre os pés e perguntou, induzindo-o a se lembrar mais um pouco. O ministro perguntou a ele: por que motivo você se afeiçoou tanto à cantora com esse tamanho desvario, com essa loucura? Por que você não atendeu aos avisos da própria consciência, que, por certo, te chamava a não despertares o ódio naquele que te aniquilaria o corpo físico? Por quê? E então, apresentando a expressão de um louco, Mário desferiu desconcertante gargalhada e gritou: porque eu amei Lola e Bahuri? Porque não tive escrúpulo, não tive receio em arrancá-la do meu companheiro que tinha nos braços? Nosso instrutor acariciava sua cabeça com o evidente intuito de reavivar-lhe a memória. Aí ele prossegue alarmado: ah, sim! Eu me ausentei de Assunção com o espírito irremediavelmente desiludido. Vejam só, hein? Ele está se lembrando. Ele vai chegar ao motivo pelo qual ele tirou a Lola, ele disputou o amor de Lola. Ele está voltando agora no tempo, ele estava em Assunção, ele havia saído de Assunção. Assunção era a capital do Paraguai na época. De olhar vagueante, ele estava desiludido em Assunção. De olhar vagueante, como se surpreendesse o passado ao longe, nas profundezas da noite, ele disse: nos arredores da formosa capital paraguaia, eu havia construído minha casa e eu era feliz lá. Lina era o tesouro do meu coração. Minha amiga e minha esposa, minha esperança e minha razão de ser. Ela era descendente de uma das famílias de Mato Grosso, que havia sido aprisionada pelo inimigo na invasão de dezembro de 1864. E eu a encontrei sem parentes, sozinha, asilada, guardada, amparada por respeitável família que a havia adotado por filha estremecida, como se fosse filha desta família. Ah! Quando eu olhava os olhos claros e doces de Lina, eu me sentia transportado a céus imensos. Era tudo o que a mocidade havia idealizado de mais lindo para o meu coração. Nela eu encontrava a divina novidade de cada dia. E apesar das instabilidades da guerra, nós mergulhamos ambos na rósea corrente dos mais belos sonhos. O próprio Marquês de Caxias havia conhecido e animou-nos à união. Foi assim que, em janeiro de 1869, quando a trégua nos atingiu, quando houve um pouco de paz entre os lados em conflito, um sacerdote nos consagrou o casamento. O conselheiro Paranhos prometeu ajudar-nos tão logo regressássemos ao Brasil.
para que o nosso consórcio, o nosso casamento, fosse devidamente festejado. Vivíamos tranquilos, como duas aves entrelaçadas no mesmo ninho, quando eu tive a desgraça de levar ao nosso ambiente familiar, ao nosso templo doméstico, dois companheiros de trabalho e de ideal. Levei lá Armando e Júlio. Sim, seriam eles amigos ou abutres? Sei apenas que Lina e eles se fizeram íntimos em pouco tempo. Com a desculpa de aliviarem os sofrimentos da campanha da guerra, os dois passaram a gastar em nosso pequeno santuário de ventura e felicidade todo o tempo que eles dispunham. Eu descansava minha alma na confiança sincera, até que um dia, e quando ele disse isso, o semblante do narrador se alterou de súbito. Caretas, esgares de amargura modificaram a sua feição. Imprimindo a voz lúgubre um sombrio acento, continuou atormentado. Até que um dia encontrei Lina e Júlio abraçados um ao outro, como se o leito nupcial lhes pertencesse, deitados na cama. E então, ele, o Mário, que está contando a história, dirigiu para nós o olhar agora coruscante, brilhante e terrível e acrescentou: vocês compreenderão, por acaso, a dor do homem que se vê irremediavelmente atraiçoado pela mulher em que se apoia para viver? Vocês entenderão o incêndio que se espalha, que lavra no espírito flagelado de quem, num minuto, vê destruídas as esperanças da vida inteira? Tudo é treva para quem carrega consigo mesmo o carvão dos enganos mortos. Não quis acreditar no que via e interpelei e interroguei a mulher amada. Lina, porém, atirou-me no rosto o mais frio desprezo. Com rudeza, afirmou que não podia me amar, a não ser como uma irmã que tem compaixão de um companheiro necessitado, que me havia desposado simplesmente para fugir das humilhações que ela experimentava numa terra estrangeira e que eu, efetivamente, deveria desaparecer. Envergonhado, invoquei a proteção de superiores amigos e fugi de Assunção. Eu era, contudo, um homem diferente. A segurança de caráter que eu cultivava, brioso, fora abalada nos alicerces. Viciei-me, confiei-me ao álcool e ao jogo. Do militar responsável que eu era, desci à condição de um aventureiro infeliz. Foi assim, nesse estado de ânimo, que eu encontrei Lola e Leonardo, e não hesitei em exterminar-lhes a felicidade. É muito difícil guardar respeito aos outros quando fomos pelos outros também desrespeitados. E então, valendo-se da pausa que se apresentava espontânea, Clarencio perguntou: e você nunca recebeu notícias da esposa? Aquela Lina que o havia desprezado? E agora então, Mário Silva, reconduzido à personalidade de Esteves pela influência magnética, exibiu um sorriso sarcástico e informou: a Lina que eu passei a odiar, ela era demasiadamente cruel. Eu me achava não longe de Assunção, depois de 3 meses, sobre esta mágoa terrível que me fora atribuída, que me fora imposta, quando vim a saber que Júlio fora igualmente desprezado por ela, escarnecido. Certo dia, de volta ao lar, Júlio encontrou-a nos braços de Armando, o outro amigo que parecia dedicar-nos estima fraternal. Menos forte que eu mesmo, Júlio esqueceu-se
do revés com que me dilacerava, semanas antes. E então, cego de absorvente afeição, ao invés de ele ir embora, ingeriu grande dose de corrosivo. Ele foi socorrido a tempo, no quartel, na caserna. Conseguiu sobreviver ao corrosivo que tomou, mas, incapaz de suportar os males físicos que decorreram da intoxicação, depois de alguns dias, embebedou-se de propósito e se atirou às águas do rio Paraguai, aniquilando-se, enfim. Depois disso, nada mais soube. A morte aguardava-me em Piraju. O destino marcara-me impiedoso. Mário colocou uma desagradável careta no rosto e disse: sou um poço de fel, de amargura. Não posso me modificar. Haverá paz sem justiça e haverá justiça sem vingança. Nosso orientador, então, ergueu a voz calmamente e considerou generoso. É necessário esquecer o mal, meu amigo. Sem aquela atitude de perdão recomendada pelo Cristo, seremos viajantes perdidos no cipoal das trevas de nós mesmos. Sem amor no coração, não teremos olhos para a luz. Mário Silva dispunha-se a responder. Entretanto, Amaro fizera ligeiro movimento e mostrou-se-nos singularmente renovado. O seu perispírito parecia haver regredido no tempo. Agora se revelava mais leve, mais ágil, e sua face, seu rosto, impressionava pelos traços juvenis. Procurou aproximar-se do enfermeiro, Mário Silva, num gesto natural de cordialidade. Todavia, ao lhe observar o rosto transformado, o antagonista, Mário, bradou entre o ódio e a angústia: Armando, Armando, pois é você! O Amaro que hoje detesto é o mesmo Armando de ontem. Onde me encontro? Enlouqueci porventura? E então, Clarencio, nos instruindo de maneira cuidadosa, disse a eles: não precisarei gastar grande esforço para que a memória de Armando voltasse ao passado. O sofrimento reparador, aquilo que ele já passou, lhe conferiu à mente e à sensibilidade novos recursos. Bastou-me tocá-lo de leve para que aproveitasse esta referência, esta lembrança do seu antigo companheiro, recuperando as recordações da época em estudo. O esposo de Zulmira procurava estender braços amigos ao adversário, que o contemplava carregado, galvanizado de assombro. Contudo, recuando de repente como um animal ferido, Mário gritou em desespero: não, não, não te acerques de mim, não me provoques, não me provoques. O ministro, no entanto, colocando-se entre os dois, de maneira comovida, pediu-lhes: tenhamos calma, respeitemo-nos uns aos outros. E dirigindo-se de maneira particular ao enfermeiro Mário Silva, determinou, sem afetação: agora, Mário, é o momento do nosso amigo. Você comentou o passado à vontade. É indispensável que Amaro fale por sua vez. A justiça, em qualquer solução, deve apreciar todas as partes interessadas. E então, contido pela força moral dessa advertência, Mário se calou. E voltados então para o ferroviário, Amaro, que se fizera mais simpático pela serenidade de que se investira, continuamos a escutar. Veja que coisa interessante. Nós temos aqui alguns fatores muito instrutivos. Primeiro, que a mente, ela é o reservatório de nossos feitos. Nós sempre carregaremos em nós mesmos aquele arquivo de memórias, de ideias. E você vê que o próprio Mário Silva
agora volta à sua condição de Esteves e conta a sua ligação com Lola Ibahuri. Por que ele disputou Lola com Leonardo Pires, aquele velhinho que estava na casa lá da Antonina? Por que eles se encontraram, se engalfinharam? Leonardo havia dado veneno para ele naquela noite em que eles estavam, naquele dia, né, de domingo. Ele tinha morrido naquela situação de Esteves, depois de ter lutado para tirar a pobre Lola Ibahuri das mãos do seu amante Leonardo. Mas antes, quando o ministro diz a ele, mas por que você fez isso? Por que você não ouviu o chamamento da sua consciência a não provocar aquele homem que estava se dando bem com aquela mulher? Aí ele se lembra que ele havia se casado e que casado com uma mulher que ele amava, ele sofreu a traição da sua esposa com outros 2 amigos de farda. Não é? 2 amigos, Júlio e Armando. Oh, Júlio e Armando. A esposa acabou sendo flagrada nos braços do Júlio. Ele então sai dali, foge, vai embora. E é quando então, mais adiante, ele encontra a Lola. Ele já está ferido, ele já foi traído. E ele então diz, por que eu vou respeitar se também não me respeitaram? Veja só, olha o problema, olha a justificativa. Por que eu vou ter respeito com os outros se ninguém teve respeito comigo? E, no entanto, Lina, que se aventura com o Júlio, depois se cansa do Júlio e, na verdade, quer ir atrás do Armando, o outro. Agora chega a vez do Armando, que, na verdade, vai assumindo a forma de Armando, porque é o próprio Amaro. O Amaro é o Armando, que foi amigo deste Mário, o Esteves, quando ele era casado com a Lina. Esteves casado com a Lina, teve 2 amigos, Júlio e Armando. O Armando é aquele Amaro agora, que está ali em espírito. E que agora no próximo capítulo, o que vai vir logo depois do intervalo, vai nos contar a sua história. Você imagina que trama é esta, não? Eu já disse a você, vai pegando um papel, vai escrevendo o nome dos personagens para você não se perder, porque é muito intrincado. E você verá como toda a justiça divina é perfeita. Graças à ação magnética do mentor, ele vai recuperando a memória gradualmente. Mas o próprio Amaro, que tinha já mais evolução, quando escuta a história do Mário Silva, o Esteves, ele mesmo se transforma no antigo Armando. Mas a gente vai ver a história dele daqui a pouquinho, no próximo bloco, o capítulo 18, cujo título é Confissão. Eu aguardo você daqui a pouco. E aí, o negócio está pegando fogo, não é mesmo? Eu sei que você está querendo saber. Então, agora a gente vai para o capítulo seguinte. Primeiro, o Mário Silva, na figura de Esteves, conta por que ele fez tudo aquilo. Agora chegou a vez do seu adversário, aquele que eles haviam, que havia sido invocado durante a noite, o pobre Amaro, o ferroviário, que estava ali, mas que agora já havia se transformado na sua fisionomia naquele Armando. Vamos ver a história agora do Amaro no capítulo 18. Amaro, diz André, cujo semblante exibia os sinais de renovação a que nos referimos, começou a dizer comovido: sim, recordo-me perfeitamente. A madrugada do ano bom, o ano novo, de 1869, ficou marcado para sempre em nossa memória. Nós atacaríamos a Assunção, vindo de Santo Antônio, em angustiosa expectativa. A curiosidade
abafava a exaustão. Vejam aí agora, Mário Silva de um lado e o Amaro agora, menos agressivo, mais luminoso, com a mão do instrutor Clarencio sobre sua mente para que ele recorde. Lembro-me de que, antecedendo-se ao desembarque, já que eles tinham que invadir a Assunção, Esteves nos procurou, solicitando-nos a ajuda fraterna para a solução de um problema que ele considerava importante para o futuro que o aguardava. Nós éramos 3 amigos inseparáveis lá no quartel e achávamos-nos os 3 juntos, ele, Júlio e eu, na incerteza das ocorrências que nos esperavam, aquilo que iria acontecer durante a batalha. Ele nos pedia, na hipótese de morrer em combate, que notificássemos da sua morte a jovem Lina Flores, que ele havia conhecido dias antes, em Villeta. Referiu-se entusiástico ao amor que ligava ele e a mulher e aos projetos que eles haviam construído, considerando o amanhã, o porvir. Preocupados com a aflição do companheiro, que é natural, não é porque ele vai para a guerra, ele também, se morrer em batalha, precisa avisar a moça. Nós o reconfortamos com palavras de compreensão e esperança e nos colocamos em guarda. A capital paraguaia, porém, ela se mostrava cansada e desprevenida. Jamais eu esquecerei a gritaria dos nossos soldados triunfantes em se vendo seguros sobre a presa, criando aflitivos problemas para as autoridades. Revejo ainda a fisionomia risonha de Esteves quando se reconheceu são, vivo, salvo. Em breve, Esteves nos comunicava o casamento. De verdade, diz aqui o nosso querido Amaro, ninguém realmente podia se casar durante a guerra, mas o casamento se efetuou às ocultas, sob a bênção de um sacerdote e com a tolerância dos dirigentes daquela ocupação, atendendo-se à circunstância de que a noiva, a jovem Lina Flores, era uma pobre menina brasileira, desde muito aprisionada pelos paraguaios. Amaro fez pequena pausa, recobrando energias e continuou. Recordo-me de que Júlio e eu fomos em visita ao lar de Esteves pela primeira vez em fevereiro do mesmo ano. Contudo, colocados à frente de Lina, a noiva, que agora era esposa, nós 2 nos sentimos incompreensivelmente ligados àquela jovem bela e simples, cuja presença exerceu de imediato sobre nós intraduzível atração. Guardei comigo a surpresa que me possuía. Eu fiquei comigo, não falei para ninguém, mas Júlio, impulsivo e irrequieto, veio a mim extravasando o coração. Ai, a esposa de Esteves o havia dominado a mente de imediato. Se ele pudesse haver chegado antes do companheiro, dizia apaixonado, não lhe cederia o lugar. Não deixaria que Lina se casasse com Esteves. Ele, Júlio, defendia a impressão de que Lina já lhe havia surgido em sonhos. Ele já tinha dormido, durante o sonho já tinha sonhado com aquela mulher. E desse modo, várias vezes repetiu confidências que me tocavam as fibras mais íntimas. Anotando-lhe, percebendo-lhe o estado de alma e reconhecendo o direito de Esteves sobre a mulher que ele havia casado, havia desposado, eu tentei retrair-me, me afastar. Calquei, contive o sentimento que ele próprio também tinha e procurei o esquecimento necessário. A paixão de Júlio, porém, era muito forte para que ele se resignasse. Insinuou-se junto à recém-casada, cobriu-a de gentilezas e, provavelmente, quem sabe,
nas dificuldades da guerra, e quase criança para guardar-se, como era necessário, nas responsabilidades do casamento, Lina envolveu-se nas atenções do rapaz, concedendo a ele aquilo que ele tanto queria. Recordo-me do dia em que Esteves me procurou desolado, comentando o golpe que havia recebido. Chorou debruçado nos meus ombros. Esteves, esse mesmo que estava ali, ó, com ódio, desejava desaparecer, aniquilar-se. E eu observei a inoportunidade, a inconveniência de qualquer violência. Falei com ele. Ele, como um enfermeiro bem conceituado e protegido do conselheiro Silva Paranhos, nosso embaixador em missão extraordinária junto às repúblicas do Prata, não seria difícil retirar-se de Assunção. E assim aconteceu. Esteves afastou-se, primeiramente rio abaixo, na direção de Vilheta, de onde havia trazido a esposa, e onde se achavam também guardados lá na retaguarda alguns camaradas doentes, aos quais, como enfermeiro, ele prestaria assistência. Depois disso, nada mais soube dele, a não ser que havia morrido misteriosamente em Piraju. Evidenciando o enorme padecimento moral diante daquelas evocações, Mário Silva estremeceu e, aproveitando o intervalo que se fizera, gritou, agoniado: "E a tua participação na infelicidade da minha casa? Quem me convencerá de que também você não se achava em parceria com Júlio na destruição da minha felicidade? Infames!" Clarencio, de maneira afetuosa, acomodou o enfermeiro irritado, recomendando-lhe esperar a narração até o fim. Amaro não havia perdido a calma. Ele percebeu a repreensão, a acusação do adversário, colocando um triste sorriso no rosto, e continuou dizendo: "Sim, minha confissão deve ser exata e completa. Entendendo que Lina e Júlio se haviam ajustado para uma vida comum, tentei distanciar-me, tentei me afastar. Eu tinha medo por mim próprio. Porém, Lina, como que percebia a minha inclinação não manifestada, silenciosa, por ela. Deitava-me, endereçava-me olhares que me acordavam, simultaneamente, para a alegria e para a dor. Queria aproximar-se e fugir dela ao mesmo tempo. A princípio tentei evitá-la. Contudo, com o afastamento do Marquês de Caxias, que permitiu que as tropas ficassem com larga provisão de tempo para diversões, e também requisitado pela companheira, Júlio, o seu novo marido, seu novo amante, me chamava a frequentar-lhe a casa. A gente tinha tempo livre. O Marquês de Caxias tinha se afastado, agora precisavam esperar um novo comandante. Então não tínhamos muita coisa para fazer, ele me chamava para ir até a sua casa. O jogo alegre, o chá saboroso, nos reunia os três, noite após noite. Amedrontado ante o sentimento que a moça despertava em meu coração, não somente porque não devia perturbar-lhe a harmonia doméstica, mas também porque eu possuía uma noiva no Brasil, procurei isolar-me de novo. Reparando, porém, o assédio de Lina, resolvi asilar-me no trabalho mais intenso e consegui que eu fosse designado para servir na vigilância noturna do Palacete Resquim, onde a ocupação brasileira concentrava todos os assuntos e documentos do interesse do nosso país. Mas a Lina não desistiu do propósito de que ela se animava. Certa noite me procurou, vestida como uma mulher do povo. A sós comigo, confessou-se. Declarava-se atormentada, aflita,
Sentira-se amada por Esteves e via-se ardentemente desejada por Júlio, mas não pudera interessar-se pela felicidade com os dois, que os odiava por fim. Amaro confiou-se a longa pausa e depois continuou contando. Puxa vida, quem poderá explicar os enigmas do coração humano? Quem possuirá bastante visão para surpreender os caminhos da alma? Incapaz de dominar-me, cometi a falta de assumir um compromisso espiritual que não me competia. Lina agarrou-se ao meu afeto como viajante, com o vigor da era, daquela planta que trepa na construção sem defesa. E foi assim que em certa manhã de maio, Júlio, meu companheiro, encontrou-nos juntos. Desesperado, Júlio ingeriu grande quantidade de corrosivo. Porém, amparado com eficiência, foi salvo. Em vão, porém, submeteu-se ao tratamento na caserna, lá no quartel. Ele passou a ter estranhos padecimentos da garganta e do esôfago por causa do corrosivo, e não sabendo como suportar as provações físicas e morais, arrastou-se um dia até as águas do Paraguai, do rio Paraguai, supondo encontrar na morte a paz que procurava. Experimentando pesados remorsos, por minha vez, perdi o afeto que me prendia a essa mulher, que nos atraíra e infelicitara os dois. E fugi dela. Fugi, incorporando-me às tropas que combateriam os últimos remanescentes de Solano Lopes na cordilheira. Prometi a ela que eu voltaria. Todavia, quando terminou a luta, retornei ao Brasil por outros caminhos, decidido a jamais encontrá-la. Agora, nesta parte do diálogo, Amaro, mais comovido ainda, passou a mão pelo rosto e disse, depois de uma breve pausa: 10 anos correram apressados. De volta ao Rio, casei-me e fui feliz. Numa noite de chuva forte, minha esposa e eu voltávamos do teatro, quando os cavalos em disparada atropelaram pobre mulher embriagada na via pública. O cocheiro controlou os animais e eu desci para socorrê-la. E enquanto minha esposa continuava o trajeto para casa, procurei internar a mísera criatura para assistência imediata. E vocês veem aí as imagens do projeto Imagem sendo ilustrando, não é? Sendo apresentadas para ilustrar a mente que estava revivendo estas cenas. Guardas e populares me ajudaram neste trabalho, mas com inesquecível assombro, quando a mulher foi recolhida ao leito, de ventre rasgado, a esvair-se em sangue, nela identifiquei Lina Flores, aquela mulher que eu havia abandonado. Por 2 dias lutou contra a morte. A pobre reconheceu-me, relacionou as aflições que atravessara desde que se viu sozinha no Paraguai. Esclareceu que viera ao Rio à minha procura e emocionou-me com a narração do drama angustioso em que vivia, tentando a recuperação da felicidade que havia perdido para sempre. Morreu Lina, revoltada e sofredora, amaldiçoando o mundo e as criaturas. Amaro, na altura deste relato, interrompeu-se hesitante. Mário Silva, assim espantado, fixava-o, olhava-o entre o desespero e o pavor. Notava-se visivelmente que o ferroviário, o Amaro, esforçava-se em vão para reaver novas faixas da memória. Ele não conseguia voltar ainda mais atrás.
Nosso instrutor, contudo, afagou-lhe a fronte, envolvendo em renovadas forças magnéticas e perguntou: onde voltaste a vê-la? Perguntou o ministro. O interpelado, Amaro, deu um sorriso de quem recolhera a resposta em si mesmo e informou: ah, sim, eu a reencontrei na vida espiritual. Ela se achava unida a Júlio, o outro amante que havia bebido veneno e se matado depois afogado. Estavam os dois em aflitivas condições de sofrimento depurador. Compreendi a extensão de meu débito e prometi pagá-lo. Eu os ampararia, auxiliaria os dois na estrada terrestre. Lutaríamos lado a lado para conquistar a coroa da redenção. Sim, sim, o destino. É preciso solver os compromissos do passado, conquistando o futuro. O esposo de Zulmira calou-se, visivelmente cansado. Mas o enfermeiro, Mário Silva, apesar de contido pela força paternal de Clarencio, começou a chamar por Júlio, emitindo brados terríveis. Júlio, Júlio, aquele que ele havia visto, aquele que ele havia flagrado na cama com a mulher que ele amava, Lina. Puxa, agora é a hora de invocar o Júlio. Puxa, quando você vê essas coisas tão bem descritas na mente, tão bem arquitetadas pela capacidade de voltar ao passado, você não pensa que não é bom fazer algo de errado porque o tempo não vai apagar? Você não pensa nisso? E ao pensar nisto, talvez você pense nas coisas erradas que nós já tenhamos feito. Quando éramos mais jovens, quando éramos irresponsáveis, quando brincamos com o sentimento das pessoas, quando não sabemos o que aconteceu com elas depois, graças àquele nosso ato impensado, aquele ato de arroubo juvenil. Tudo isso deixa marca nas pessoas. Quando nós, usando de nossa malícia ou de nossa ardilosa capacidade de intrigar, queremos tomar algum lugar de alguém e vamos dando lacinhos aqui, nozinhos ali, para chegar onde a gente queria. E depois aquela pessoa que perdeu o seu espaço por nossa astúcia, entra em depressão, entra num estado de alma abatido e às vezes até desiste de viver. Puxa, será legal você descobrir isso depois, ouvindo essas histórias assim, sendo faladas na nossa própria cara por aqueles que estiveram conosco? Será que não é melhor? Como disse Jesus, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Por quê? Porque pode ser que depois que ele morra, você não consiga mais fazer isto. Enquanto está a caminho, reconcilia-te com ele. Então, você pode ter errado, eu posso ter errado, todos nós erramos na vida. Nos deixamos iludir pela ignorância, pelo sentimento, muitas vezes sincero, mas às vezes egoísta. Puxa, enquanto você está na terra, convivendo no mesmo ambiente com aquela pessoa, peça desculpa. Vá em busca de uma reparação do mal que você fez. Devolva o que você tomou, mesmo que isso te envergonhe. Por quê? Porque você estará agora fazendo o que Jesus disse. Porque se você não fizer isso, isso não vai apagar o erro cometido. Algumas pessoas se dedicam a estragar a vida afetiva dos outros para serem felizes, porque se sentem sozinhos e acham que vão ser felizes porque tomaram o marido ou a esposa de alguém que estava bem no seu casamento. Você acha que essa felicidade conquistada sobre o preço da lágrima dos outros vai fazer você se sentir em paz? Será? Nós estamos vendo uma situação assim. Estamos vendo quanto isso foi gerando sofrimentos e angústias entre todos eles. E agora, depois de ter visto, depois de ter ouvido toda essa história, chegou a vez de o próprio Mário Silva, o Esteves, invocar o Júlio.
O Júlio, que foi aquele amigo que ele havia confiado para trazer para dentro de casa e que se encantou de maneira arrebatadora pela sua querida Lina Flores. E, de uma certa forma, explorando a simplicidade, a carência daquela mulher, acabou seduzindo ou seduzindo-se ambos e produzindo toda essa tragédia, que fez com que o Esteves saísse daquela cidade e fosse embora, onde ele encontraria lá na frente a Lola Ibarruri, o Leonardo Esteves que o envenena, lá em Piraju. Puxa vida, este livro está se tornando quase que uma descrição de nossos equívocos, de nossos sonhos desfeitos, de nossos sonhos que a gente pensou em construir de uma forma não lícita. E você vê que o melhor de todos até agora era o Amaro, que não quis, que se afastou, que tentou se opor, e ainda assim a pobre da moça foi atrás dele, foi atrás dele, foi atrás dele. E por fim ele, que fugiu disto por um outro caminho, acabou se encontrando com ela lá no Rio de Janeiro, num acidente que envolveu a sua carruagem e a própria Lina, que acaba morrendo 2 dias depois no hospital. Ele então reencontra o grupo no plano espiritual. Lina e Júlio estão atados. Ele suicida, ela vítima da insatisfação afetiva. E ele promete, Amaro promete, ajudá-los na recuperação de si mesmos, porque ele também se sente culpado. Coisa linda, nós vamos ver a partir dos próximos capítulos. Vai colocando todos os nomes num papelzinho, fazendo essas triangulações, porque você vai se surpreender com a beleza de tudo que vem pela frente. Nós esperamos você para os próximos capítulos. Capítulo 19, Dor e Surpresa, e o capítulo 20, Conflitos da Alma. Obrigado pela sua audiência. Avise todo mundo que está tendo esse livro maravilhoso. Fale para os seus amigos, dê o seu joinha, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Nós temos 6 outros livros completos, já lidos e comentados na série André Luiz. Tá bom? E eu espero você no nosso próximo, O Espírito da Letra. Muita paz!